Olá, irmãos. A paz de Deus, Emerson Eliel aqui. Devido à pandemia, algumas coisas mudou. É visto que essas pessoas que às vezes eram excluídas ali da igreja, né, por algum erro, e às vezes é excluída por anos e anos, nunca mais restabelecido na fé, essas pessoas elas se sentiam mal em tomar a Santa Ceia, em participar da Santa Ceia. Até por aquele clima, né, que chega lá e fala que aqueles que são da outra igreja não vai tomar Santa Ceia, ou aquele que está impuro toma uma condenação, e aquele converseiro todo que não tem sentido algum a não ser pelo fato que a pessoa ela se autoanalisa. Essa intimidade entre ela e Deus não equivale, não tem nada a ver com o ministério e nem com aquele que congrega junto ou senta do seu lado. Essa intimidade é entre você e Deus, desde que haja ali, né, uma certa humildade perante você e Deus, não perante a igreja, se a pessoa acha que você é humilde ou não, mas é você e Deus. Então você vai sim tomar uma Santa Ceia com grande alegria. Tem que ter alegria. Dia de Santa Ceia é dia de alegria, não é dia de se achar um mártir. Tem que entender isso, que algumas coisas veio lá de trás, então acabou acarretando nesse sentimento todo. Uma coisa é uma pessoa que está em pecado, que está em erro, né, e ele decidir que vai tomar Santa Ceia mesmo assim. Não sei, isso é entre ela e Deus, as conversas que ela tem é entre ela e Deus, o tanto que ela luta contra esse mal que está afetando, às vezes, a vida espiritual dela. E outra coisa é algum que ficou sabendo que lá atrás, né, porque a congregação está punindo alguém, é punição, na verdade, deixar aí 10, 20, né, um jovem o resto da vida sem poder tocar ou dar um testemunho na igreja ou orar. Isso é uma punição, não tem nada a ver com é por amor à obra ou por exemplo. Que exemplo? Isso não é exemplo para ninguém. Pior exemplo, pior mau exemplo que existe que esse, né? Falta de amor. Falta de amor aí é tremendo, né? Aliás, existe uma falta de amor e também existe a condenação de alguém, tomar o lugar de Deus. Essa pessoa, ela não toma a Santa Ceia justamente porque às vezes ela está sem a tal liberdade de ter na igreja. E acaba isso deixando o maior peso de julgo nas mãos daqueles que são os líderes, porque é eles que estão causando esse desastre. Veja bem que em 1 Coríntios fala sobre esse episódio de tirar a liberdade, digamos assim, ou de afastar um jovem da igreja que estava no pecado e não recebia conselhos, não queria mudar sua vida. Então ele foi afastado das suas funções ou da sua comunhão com a igreja para se restabelecer com Deus. Mas ali, às vezes, nas igrejas acontece ao contrário, né? Uma pessoa ela aceita que errou, né? Se alguém foi lá levar ela até o ministério, ou ela mesma caiu no absurdo que é você confiar em alguém de ministério, contar um erro seu e depois você ser condenado o resto da vida, sem ser uma pessoa de confiança. Que, aliás, a pessoa que pode te aconselhar é uma pessoa não necessariamente estabelecida pela igreja como o líder máximo. Pode ser qualquer um irmão que seja sábio, um irmão que dedicado às escrituras, né, que não tem cargo na igreja, também é um ancião, né? Ele também é um ancião. Um ancião é aquele pessoa mais velha, mais sábia. Ele também pode aconselhar essa pessoa. E essa pessoa mostrou arrependida, o assunto acaba ali, entendeu? Mas eu mostro arrependido, mas vai saber se tá mesmo. Isso aí é entre a pessoa e Deus. Se ela voltar a errar, aí sim é aplicado uma disciplina, porque vai ver que ela está no erro, entendeu? Mas as pessoas têm uma medição totalmente contrária a uma fé, ao amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo muitas vezes passa longe, longe, longe do que é todo tomado por esse sistema. Por isso que você nunca pode mandar uma pessoa parar de congregar, ficar sem ir numa igreja, seja congregação, seja outra, por erros. Ela tem que ir firmado na fé, nas Escrituras, conhecendo das Escrituras, né? Porque Jesus mesmo influenciou a ler as Escrituras, a entender dela. Veja bem, a bagunça às vezes é tão grande
que a própria instituição cria como ela sendo uma graça, e que acaba que ela depois ela não consegue nem controlar os seus membros quando vai mudar alguma coisa. Eles falam, a congregação não muda nada. E vem acontecendo mudanças e mudanças, tanto que na Santa Ceia, por exemplo, era tomado o cálice em um cálice só, às vezes para 300 pessoas dentro da igreja. Eles só iam limpando a borda ali com um paninho, né, e passando para outro. E muitos já eram contra isso. E foram perante o juizado com uma liminar para tomar a Santa Ceia em cálice individual, porque tinham medo da contaminação. Veja que situação, uns não aceitando, agora outros que estão ainda, pode ter alguém aqui, e pode ter até algum do ministério, que às vezes diz, não, eu não concordo, mas mostra por que você não concorda dentro da Escritura. Já não concordavam com isso, outros já achavam que se fosse fazer em copo separado, ia estar aderindo à moda das seitas, né? Ele tá querendo ser igual às seitas, porque teve esse entendimento aí depois de 1940, veio lá de Miguel Espina, né? E outros irmãos aí, e Ciele, por exemplo, que ficou como a congregação sendo a graça de Deus e ela escolhida por Deus, e as outras todas seriam condenadas. Então, quando, irmãos, fala da graça, alguém imagina que a graça é só na congregação. Não, vamos pensar isto. A graça está na congregação, mas, irmão, não é título de igreja que salva. Veja bem que as mudanças acaba sendo mais difícil, porque essas pessoas não querem que mude nada. Então, quando ocorreu essa mudança dos copinhos separados devido à pandemia, alguns aí chegou até a comentar num vídeo que eu fiz aí, que toma Santa Ceia com os amigos ou outros irmãos aí, né, familiares na casa, não toma mais na congregação, porque acha que está errado agora. Inclusive, às vezes acha que está errado porque aceitou o batismo de outras igrejas, aquele que não quer se rebatizar, já batizou por imersão, né, acima de 12 anos, eles vão ficar sem tomar Santa Ceia se eles estão participando ali dos cultos de uma comum da congregação. Ele vai acabar tomando a Santa Ceia junto com os irmãos. Então, essas pessoas, imagina só, sentar perto de uma pessoa que antes eles chamavam de seitários, né, sentar do lado ali, e eles vão inclusive tomar Santa Ceia junto, porque não pode impedi-los. Veja bem que quando teve o ministério de Jandira, essa separação, que houve grande julgo por parte deles, né, julgou, chamou de apóstata da fé, e depois teve que aguentar o Samuel Trevisan subir no púlpito do Braz, ser abraçado pelos irmãos, ser recebido, e os membros foram todos tocados fora, não podia tomar Santa Ceia. Aliás, eu fui numa Santa Ceia que o ancião ali, e eu já tinha até visitado o ministério de Jandira, porque eu nunca fui contra essa, desde criança achei estranho julgar, né, a congregação pregar julgando os outros, isso nunca teve no meu coração, desde criança achava muito estranho eu olhar um da assembleia e falar, você não vai pro céu porque não é da congregação, sempre achei muito estranho. Então eu visitei um dia o Ministério de Jandira, depois eu fui numa Santa Ceia na congregação, né, do Ministério do Braz, e lá ele falou assim que se alguém tivesse visitado outra denominação era para ir lá pedir desculpa, levantar perante a Irmandade e pedir desculpa para a Irmandade para poder tomar a Santa Ceia. Veja só se tem cabimento. Aí depois vai decidir quem toma ou não, se alguém está impuro ou não. Olha que incoerência total. Eu tô fazendo esse vídeo mais para vocês aí entenderem, né? Como que o ser humano, às vezes, por falta de entendimento, entender o contexto do livro sagrado, que o autor quis dizer ali, ele lê alguma coisa e já... Veja bem, o cálice, né? Tomar e beber deste cálice. Aí a pessoa já não quer mais, não acha certo a congregação, quando dividir nos copinhos, orou por aquele cálice, orou pelo vinho, né? Que é uma simbologia ali do sangue de Jesus. Aí, mas não, tem que ser no cálice, igual foi na época que Jesus falou, tomar e beber desse cálice, era o que estava à mesa, irmãos. Era aquele que ele orou, que estava à mesa. E ali eram os irmãos que estavam ali, os discípulos já eram conhecidos.
andava com Jesus para todo lado, bebia água às vezes da mesma botija, todo acostumado um com o outro. Então tomai e bebei desse cálice, mas estava orando pelo sangue, né? Ali, simbologia do sangue, não um cálice. Se fosse assim, se for levar o pé da letra, vocês teriam que tomar Santa Ceia no cálice original. Dá uma olhada como eram os cálices originais, tinha que usar esse daí. E na verdade tinha que usar o de Jesus Cristo mesmo, se fosse tão certinho assim. Aquele que ele usou, mas não, é orado, e inclusive os cálices de hoje em dia não tem nada a ver com esses daí, não tem nada a ver, de passa de longe, e querem que seja no mesmo cálice, passar para todos. Veja bem, que situação que chega o ser humano. Por quê? Porque criou-se essa ideia que ali a congregação é a graça, então não pode mudar nada, e mudanças estão vindo aí, né? Então, para melhorar, porque melhorou muito. Bom, eu fiz esse vídeo mais, entrei em outros detalhes, mas foi mais pela situação daqueles que estão parados, esses que retornam. Você não tem que ser aceito por ministério algum nessa terra, por ser humano algum, para seguir a sua vida em frente. A fé em Jesus Cristo, a fé em nosso Deus. Cargos não vai salvar ninguém, nem se aproximar de irmãos que antes virou a cara para você e você ter que ficar se humilhando, tentando reconciliar com essa pessoa. Jesus Cristo, a base de tudo é Jesus Cristo. A sua fé tem que ser firmada no nosso Deus, amá-lo sobre todas as coisas e estar firmado em Jesus Cristo, que é o autor e o salvador, e Ele é a graça. O que Ele fez por nós, seu sacrifício, amando o mundo, tornou isso a graça de Deus, não uma instituição. Então, se você tinha algum cargo, ou se você quer ser aceito de novo, pense bem que você tem que ser aceito por Jesus Cristo. A instituição não vai te salvar. Esses anciãos que te julgou, esse cooperador ou cooperador de jovens, encarregado que te fez alguma coisa, não vai te salvar. Tenha a humildade de pedir para Deus que tome conta do lado dele, faça justiça. Às vezes, se foi algo que te causou muito grave, faça a justiça, mas no amor de Deus, peça para que Deus os abençoe em conhecimento e que tenha esse mesmo conhecimento que você vai ter quando você se aproxima das Escrituras, para que essa pessoa mude o seu ser. Porque essa pessoa está sofrendo. Essas pessoas que estão lá alienadas, elas estão sofrendo no seu interior. Aí fora, fica às vezes, tentando colocar o seu ser para fora no trabalho, um pouco recua, um pouco, eu sou da congregação, eu tenho que mostrar testemunho. As pessoas têm que entender que elas são de Jesus. E Jesus nunca foi dessa forma que ensina, que às vezes fica na instituição, que ela é a graça, que ela vai salvar, que Jesus nunca passou isso para as pessoas, que teria um nome, uma placa de igreja, e você fica tentando dar testemunho de uma instituição. Essas pessoas, elas não estão bem, elas estão às vezes amarguradas, por isso que julga você. E ore por elas, tentar mudar isso nelas. Mas Jesus, nosso Deus, na verdade, pode fazer sim justiça para mostrar para você que lado que você deve estar. Analise bem se essas pessoas estão tão bem assim. Aí você vai firmar a sua fé e ver quanto Deus está do teu lado. Não fique de cabeça para baixo, levante a cabeça, se quiser saudar, sauda. A paz de Deus, irmão. Se ele respondeu, respondeu. Se não respondeu, infelizmente você vai perceber que a pessoa está doente espiritualmente. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. A paz de Deus.